Paz do Senhor, que a graça de Deus encontre você nesse momento. Feliz mais uma vez por poder estar aqui com você para compartilhar da palavra que Deus colocou no meu coração. E como geralmente hoje também é um testemunho de algo que se passou comigo. Eu gosto de dizer que a nossa maior pregação sempre vai ser nosso testemunho. Porque estamos falando, de coisas que vivemos de verdade, não estamos inventando, não estamos falando coisas que vieram de outras pessoas, mas situações que vieram, nosso relacionamento com Deus. E o que aconteceu foi que alguns dias atrás, eu estava aqui no meu momento de devocional, como eu estou agora. Estou aqui lendo a palavra de Deus. E eu já sabia da importância da leitura da palavra de Deus. Quando eu aceitei a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, a partir daquele momento eu decidi dentro de mim que eu iria conhecer a Deus por mim mesma, não por aquilo que as pessoas falavam dele ou as experiências que as pessoas tinham tido com ele. Eu queria ter minhas próprias experiências. Então, a partir daquele momento, eu passei a ler a palavra de Deus com afinco. Foi através da minha primeira Bíblia, foi em 2008. Foi um presente que eu ganhei naquela época. Perdão, 2009. E eu passei a ler aquela Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, que foi uma bênção para mim, facilitou muito o entendimento, com certeza, tornou a leitura um pouco mais gostosa, menos difícil, menos complicada, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia só na carne, então o entendimento também é meio que superficial, então tem que ser uma linguagem mais tranquila, mais clara para a gente entender. Só que eu aprendi que antes de eu ler a Bíblia, eu tinha de fazer uma oração, e eu sempre fazia essa oração, o Espírito Santo de Deus iluminar a minha mente, para que Deus gravasse a sua palavra no meu coração, e para que Deus me ensinasse tudo aquilo que eu precisava aprender através daquela leitura. E, graças a Deus, deu certo. Eu não sou muito boa de memória, não sou de gravar uma passagem e saber que aquela passagem está em tal livro, em tal capítulo, em tal versículo, mas eu sei que aquela passagem está na Bíblia. Então, para a honra e glória do Senhor, Deus tem me alimentado desde então com a sua palavra. E apesar de tanto tempo em contato com a palavra de Deus, esses dias eu tive uma experiência com ela que me encantou de verdade. Eu fui no meu momento de devocional, fui fazer a leitura da Bíblia. Hoje a minha Bíblia, se eu não me engano, é a minha 8ª Bíblia. E a tradução dela é a mensagem. Todas as vezes que eu termino de ler uma Bíblia, desculpa, eu procuro comprar outra numa nova tradução, para enriquecer mais, o aprendizado, o vocabulário e tudo. Então, geralmente eu faço assim, eu termino de ler, vou lá e compro uma nova versão. Então, tomara que continue tendo outras versões. Daqui a pouco, vamos ter que começar a repetir, nós vamos repetir se necessário. Então, eu estava aqui no meu momento com Deus, pedindo luz, pedindo orientação, e a partir de um versículo que eu li ali naquele momento, Deus me deu um devocional
de 14 dias. Foram 2 semanas de palavras, de reflexões, de direções, através de um único versículo. Aquilo mexeu muito comigo. Para você ter ideia do quão importante é a leitura da palavra de Deus para as nossas vidas. Para mim, é claro, é extremamente necessário, porque eu tô aqui, eu tô fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu faça, que é estar aqui gravando essas mensagens, gravando áudios também, para, como eu já disse, né, para a rádio da nossa igreja. Então eu tive a convicção bem real, bem mais forte, bem maior a partir daquele momento, do que Deus faz nas nossas vidas através do nosso contato com a palavra dele, que é a voz dele para nós. A palavra de Deus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a boca de Deus é a sua palavra, é a Bíblia. E muitas vezes nós vamos para a leitura da palavra de Deus apenas para riscar aquela obrigação da nossa lista, para não falhar com Deus. Mas quando você vai para a leitura da palavra com fome, com certeza você vai ser alimentado. Que foi o que aconteceu comigo naquele momento. A partir daquela palavra, a partir de um único versículo, Deus me deu direção, Deus me deu reflexão, Deus me deu alimento, Deus me deu mensagem para poder alcançar outras vidas. A partir do momento que você passa a ter contato com essa leitura, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Principalmente se você está lendo pedindo a revelação do Espírito Santo para a sua vida. Eu mudei muito a partir do momento que eu passei a ter contato com essa palavra. Lógico que algumas atitudes demoraram a ser mudadas na minha vida, mas foi algo que foi me limpando, que foi me purificando, que foi me transformando, que foi me mudando. Então, o que eu tenho aprendido é que a palavra de Deus não é só uma questão de histórias, não é só algo que informa, mas algo também que transforma. Tem uma história que eu gosto muito, eu já preguei ela, já falei dela uma vez quando eu tive a oportunidade de pregar na igreja, que é aquela parábola do discípulo que chega ao seu mestre perguntando para o mestre por que ele deveria ler a palavra de Deus, por que nós deveríamos ler a Bíblia, se dali a pouco nós esquecemos tudo o que lemos. Naquele momento o mestre olhou para o discípulo um tempo, ficou pensando, e ele olhou para o lado e viu um cesto de junco que estava sujo de terra. Ele pediu para aquele discípulo pegar aquele cesto, descesse por uma escadaria e fosse até o riacho buscar água. O discípulo, sem entender aquilo, né? Sem entender aquela ordem do mestre, mas mesmo assim foi lá e fez o que o mestre pediu. E ele pegou aquele cesto de junco, desceu e desceu aqueles tantos degraus. E ele pegou a água e começou a subir novamente a escadaria. Só que como o cesto era de junco, quando ele chegava lá em cima, já não tinha mais água alguma. E o mestre, quando o discípulo chegou lá em cima, perguntou para ele o que ele havia aprendido
E o discípulo respondeu que cesto de junco não segura a água. Então o mestre repetiu a mesma ordem e pediu para que ele mais uma vez fosse até o rio, até o riacho, e pegasse água. O discípulo repetiu o processo, desceu a escadaria, foi lá embaixo, subiu, e quando chegou lá em cima, de novo, não tinha mais água no cesto. E o mestre pergunta o que ele havia aprendido. E ele repetiu que cesto de junco não segura a água. Então o mestre pediu que ele repetisse o processo mais uma vez. E ele repetiu o processo no mínimo umas 10 vezes. E lá pelas tantas, quando ele chegou lá em cima mais uma vez, o mestre perguntou o que ele havia aprendido. Ele já muito cansado de ficar subindo e descendo a escada. Ele olhou para o cesto e reparou uma coisa interessante: o cesto estava limpo. E ele olhou para o cesto e falou: o cesto está limpo. E foi aí que o mestre disse para ele que por mais que nós venhamos a ler várias e várias vezes a Bíblia e várias vezes esquecer tudo aquilo que nós havíamos lido, como aconteceu com aquele cesto que estava sujo de terra, e no processo de ir lá pegar água, a água vazava, mas naquele processo da água vazar, a água estava lavando, limpando aquele cesto. E o que acontece com a palavra de Deus em nós é a mesma coisa. Nós não lembramos muitas vezes de muita coisa que nós lemos na palavra de Deus. Mas esse processo vai limpando o nosso coração de maus hábitos, de maus comportamentos, de pecados, de más atitudes. Deus vai limpando o nosso coração e, consequentemente, nós vamos nos transformando. E por mais que você ache que o que você está lendo nesse momento não é algo importante, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, na verdade, essa leitura de hoje pode ser um milagre na vida de alguém amanhã. Você pode usar essa palavra para confortar alguém, consolar alguém, corrigir um caminho errado, ser esperança de alguém, despertar alguém que está frio na fé. Então a palavra não vai só transformar você. Essa transformação na sua vida também vai ser usada por Deus para transformar a vida de outras pessoas. Então não esqueça, todas as vezes que você for abrir a Bíblia, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, peça o Espírito Santo para te iluminar. Peça o Espírito Santo para você não só ler ali na superficialidade. Peça que Deus fale com você através da sua palavra e que também grave aquela palavra no seu coração. Muitas vezes você acha que porque não prega, não tem qualquer responsabilidade, muitas vezes, né, de estar num púlpito falando da palavra de Deus. Lembre-se que nós não pregamos apenas em cima de um púlpito. Nós pregamos a palavra de Deus através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. E muitos desses comportamentos transformados, mudados, vão vir somente a partir da sua comunhão com Deus, do seu momento com Deus, da leitura da palavra de Deus. Talvez você está esperando uma direção de Deus, está buscando uma revelação através de outra pessoa através de um profeta. Mas na verdade, você só precisa ler a palavra de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo que é bem conhecido.
que está lá no livro de Salmos 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então lembre-se, a palavra de Deus é inesgotável. Quando abrimos para ouvir Deus falando, Ele fala conosco além do que nós esperamos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus continue cobrindo você, sua casa e sua família, e até a próxima mensagem.